Olá, queridos alunos e alunas, vamos então dando continuidade aqui ao nosso curso de formação em psicanálise e pós-graduação. E nós estamos então no nosso terceiro momento da interpretação de sonhos. Falamos da interpretação de sonhos de acordo com o olhar de Freud, que foi o criador disso tudo, né? Falamos da interpretação de sonhos na visão de Jung, Carl Gustav Jung, e agora nós vamos falar da interpretação de sonhos segundo Lacan, Jacques Lacan, que é aí o psicanalista que deu sequência, né, aos trabalhos de Freud. Foi ali logo após a morte de Freud, ele assumiu ali a dianteira, a cabeceira e trouxe aí algumas inovações importantes. Também vou estar fazendo uma aula sobre Lacan, a visão, a escola lacaniana, né, a psicanálise lacaniana. Da mesma forma que eu vou também falar sobre a psicologia analítica, que é a psicanálise de Jung. Ok? Mas vamos então ver o que Lacan tem a nos acrescentar, o que Lacan tem a nos dizer a respeito da interpretação de sonhos, né? Bom, interpretação dos sonhos segundo Jacques Lacan se afasta da visão clássica de Freud quanto à abordagem simbólica também de Jung. Então ele se afasta das duas coisas. Mas é interessante porque ele faz uma releitura. Ele faz uma releitura de Freud à luz da linguagem, do inconsciente estruturado como linguagem. A gente já sabe disso, né? Já falei disso sobre as escolas de psicanálise. E Lacan, ele estrutura o inconsciente como linguagem, ok? Freud estrutura o inconsciente como pulsão e Lacan, ele estrutura o inconsciente como linguagem, né, e da psicanálise estruturalista. Para ele, o sonho não é simples teatro de imagens nem apenas realização de desejos, mas sim uma mensagem do inconsciente escrita em linguagem simbólica, que fala por meio de equívocos, trocadilhos, deslocamento e jogos de palavras. Ou seja, os equívocos para Lacan, o que tem a ver o equívoco de Lacan com Freud? Que são, na verdade, os equívocos são os atos falhos de Freud, são os equívocos para Lacan, né? Os trocadilhos de Lacan são os xistes de Freud. Aí vem o deslocamento, que também tem é parecido o olhar do deslocamento, mas só como forma de linguagem, e os jogos de palavras, que são justamente palavras trocadas, aonde a pessoa troca. Lembra do deslocamento? Lá na psicanálise nós chamamos isso de... não vou lembrar do nome agora, mas daqui a pouco eu falo para vocês. Onde não é de simulação, é onde Freud fala quando a pessoa troca uma palavra pela outra, quando ela troca uma situação por outra, sublimação, tá? Onde a pessoa sublima uma situação para tentar meio que tampar o sol com a peneira, vamos dizer assim, em relação a alguma coisa da estruturação do inconsciente que não quer, quando passa pelo filtro aqui do consciente, não entra, não consegue, não aceita, então é trocada a palavra por outra palavra, é trocada uma situação por outra situação, essa troca aí. Mas vocês vão perceber que tanto Jung foge um pouco mais para o lado da espiritualidade, mas Lacan ele vai trabalhar com a linguagem diferente, as mesmas coisas que Freud estruturou também lá atrás, só que com palavras, usando outros tipos de palavras, tá bom? Bom, então vamos lá. A frase famosa de Lacan, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Essa é a frase de Lacan. Para Lacan, inconsciente não é linguagem, ele é estruturado como linguagem, tá? Então, deixar isso aqui bem claro, porque mas Lacan falou que inconsciente é linguagem? Não, ele falou que para Lacan o inconsciente é estruturado como uma linguagem, como se fosse uma linguagem não falada. Ela vem através de outras situações, mas ela se comunica, né? Bom, vamos lá. Os sonhos, como forma privilegiada de expressão do inconsciente, também são estruturados linguisticamente, não apenas visualmente ou simbolicamente. Então, vamos lá ver o que Lacan tem a nos dizer a respeito disso. Entendendo que, para Lacan, na verdade, a neurolinguística foi criada por Lacan, né? Vieram
daí para frente a neurociência foi trazendo inovações, mas a primeira pessoa a usar esse termo de linguística foi Lacan. Começou com Lacan e depois vieram outros pensadores, outros teóricos que vieram falando sobre a questão da estrutura da linguagem, mas Lacan foi o primeiro a lidar com isso. Bom, primeiro ponto para Lacan sobre o sonho. Sonho como texto. Para Lacan, o sonho funciona como um texto que deve ser lido como um enigma. Exemplo, vamos aqui. Usa metáforas e metonímias, ou seja, conceitos da linguagem de Saussure ou Jacobson, que são os dois que vão falar sobre essa questão das linguagens, dos enigmas, né? Está cheio de deslocamentos, condensações, cortes, duplos sentidos e equívocos. Então, Lacan, ele trouxe esse olhar, mas nós já vimos isso em Freud. Lacan vai diferenciar pouca coisa, e é interessante, é o que eu falei para vocês, a gente não pode ficar bitolado em Freud, a gente precisa ter outros olhares de outros teóricos, olhares de outros pensadores, até para que a gente possa fazer um contrabalanceamento, né? Já fizemos a de Jung e agora nós estamos fazendo de Lacan. Então vamos lá. É um discurso do sujeito inconsciente que tenta falar mesmo sem saber o que dizer. Então, voltamos lá para a frase famosa de Lacan, que eu quero o psicanalista, né, o analista, ele precisa ouvir o que não foi falado. Então vai ser através do quê? Dos duplos sentidos, através dos cortes, através das condensações, através dos deslocamentos, através dos equívocos, é que nós vamos encontrar essas frases faladas, ou seja, esse texto falado pelo inconsciente através dos sonhos, né? Então vamos lá entender um pouquinho o que é metafórica, né? O que é metáfora e o que é metonímia. Metáfora é a substituição de um termo por outro com base na semelhança, cria condensação de sentidos. Metonímia é a substituição da base da contiguidade, né? E representa o deslocamento do desejo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Sonhar com o relógio parado pode, metaforicamente, representar o quê? Algo que está travado na vida do sujeito. Uma experiência traumática que congelou o tempo psíquico. Então, quer dizer, o que ele sentiu? Então, a metonímia é o que ele sentiu. E a metáfora é o texto, ou seja, é o acontecimento. Então, o acontecimento, ou seja, o trauma, o que levou a pessoa àquilo, é a metáfora, né? É a troca só de um substantivo, de uma palavra, mas para uma coisa que tem mais ou menos ali o mesmo sentido, né? E a metonímia é o que vai representar o deslocamento do desejo da pessoa, ou seja, o que foi que ela sentiu com aquela situação, tá? Então vamos lá, o sujeito dividido. O sujeito do sonho não é o eu consciente, ego, tá? Mas o sujeito do inconsciente. Então vamos lá. No sonho, a verdade do sujeito aparece cifrada, fragmentada. Então nós precisamos entender. Lacan distingue entre o sujeito do enunciado, quem sonha, quem lembra, quem narra, né? E o sujeito do enunciado inconsciente é quem manifesta simbolicamente no sonho. Então vamos dividir. É isso que ele está querendo dizer do sujeito dividido. O sujeito dividido ele é dividido em duas partes, ou seja, vamos falar numa linguagem mais simples aqui para vocês entenderem. O sujeito consciente. Quem que é o sujeito consciente? O que Freud falou do sonho? Qual a parte em que eu sei do sonho? O que Freud falou sobre isso? Né? Então, é o conteúdo manifesto. O conteúdo manifesto é o conteúdo que Lacan está chamando aqui de sujeito enunciado. Ok? Do sujeito do enunciado, que Lacan está dizendo aqui, é a mesma coisa do conteúdo manifesto de Freud lá em relação ao sonho. Ok? E o sujeito do enunciado inconsciente, ou seja, é o que está latente. É o que a gente precisa descobrir através do que foi manifesto, ok? Aí Lacan trabalha, nós vamos falar sobre a psicanálise lacaniana, sobre isso, porque é muito interessante, porque ele fala do real, o simbólico e o imaginário, que é o RSI, real, simbólico e imaginário.
Imaginário é o mundo das imagens, ilusões, identificações com o eu. Simbólico é a linguagem, a estrutura do desejo, a lei. Irreal é aquilo que escapa à simbolização, que aparece como furo, trauma, angústia. Então, o real para Lacan é o trauma. Né? É o trauma, é o que aconteceu, é a angústia, é o que a pessoa está sentindo. O simbólico é a estrutura do desejo. O que ela está querendo com aquilo? E o imaginário são justamente as imagens, as ilusões. Então eu tenho uma ilusão, que é o imaginário. Estou imaginando aqui uma coisa que está fora do contexto. Tá? E o que isso está simbolizando? O que isso quer dizer? Então é a simbologia. Então o que isso quer dizer? E aí vem o real, que é o real acontecimento, ou seja, o que aquilo me causou. Tá? Então vamos voltar lá para vocês entenderem isso aqui, porque a linguagem de Lacan é um pouquinho mais complicada do que Freud, porque Freud nós já estamos acostumados, quando a gente chega em Lacan, dá uma complicada. Então eu vou explicar melhor isso aqui. Então vamos lá para o imaginário. Imaginário é o que a pessoa conseguiu interpretar ou lembrar do sonho. Do sonho ou da situação, porque o sonho aqui, na verdade, não tem necessariamente a ver com o sonho que a pessoa fez dormindo. Tem a ver com o delírio da pessoa. A pessoa teve um delírio, teve uma situação ilusória, tipo, eu pensei que isso ia ser assim, né? Aí foi diferente. Então, ela imaginou que a coisa seria de um jeito, quando a coisa foi lá, foi de outro jeito, e ela mostrou a sua insatisfação. E a sua satisfação é o simbólico. Agora, o que é o real? É o que isso resultou em quê? Resultou numa doença, resultou numa dor, resultou numa angústia, resultou numa outra situação. Então, isso é o real. Então, o sonho pode conter elementos dos 3 registros, mas sempre há algo do real que não faz sentido, que é o furo do sonho, que aponta para o que está fora da linguagem. Então, você vai observar o real nas entrelinhas do que a pessoa está te contando, da narrativa que esse paciente está te fazendo. Ele está lá contando a história dele, está contando ou o sonho, ou está contando a situação que ele viveu. Então ele vai, para Lacan, esse paciente que está conversando com você, ele está falando em 3 linguagens. Ele está falando do imaginário, que foi o que ele idealizou, está falando do simbólico, que aconteceu, como que aquilo aconteceu, e o real, que na verdade é o que escapou daquilo ali e se tornou no quê, né? Então vamos imaginar, o imaginário é o limão, o simbólico é o espremedor, né? E o real é o que sobrou desse limão que espremeu e é ali o suco do limão que restou lá no final, ok? Então isso seria para o Lacan, a observação da narrativa do paciente, conforme Lacan observa, conforme ele analisa, na análise de Lacan, é assim que funciona. Tá? Aí, vamos lá. Lacan relê Freud, o sonho da injeção de Irma. Né? Então, vamos lá. Freud sonha com a paciente Irma. Ao tentar justificar um fracasso terapêutico no sonho, aparecem várias figuras médicas. Um líquido sujo, uma ferida na garganta. Freud, ele interpreta como a realização do desejo, ou seja, o alívio da culpa pelo fracasso terapêutico. Lacan vê o ponto em que o sonho falha e se rompe, ou seja, o ponto da angústia como essencial. E o real aparece na ferida da garganta de Irma, como ponto opaco, não simbolizável, onde o desejo escapa. Então, olha só, Freud foi incisivo em um ponto, que é a realização do desejo, ou seja, o alívio da culpa pelo fracasso terapêutico, né? Já Lacan, ele vê em que o sonho falha, onde se rompe o ponto de angústia como essencial, o ponto da angústia como essencial. Freud chamou isso, né, de quê? Ele chamou isso de realização do desejo. Gente, realização do desejo, vamos entender isso aqui, tá? Porque às vezes você está achando que realização do desejo é, por exemplo, eu desejo que a pessoa tropece lá na esquina. Não é essa realização de desejo.
tá? É a realização do desejo inconsciente. Tá? Então a realização do desejo inconsciente não é a mesma realização do desejo consciente. Nós estamos falando de inconsciente aqui. Então a pessoa está te contando uma história, a história que a pessoa está te contando não é a história que a pessoa está te contando. Você tem que olhar por trás da história que a pessoa está te contando. Quando você olha por trás da história que ela está te contando, tem ali a realização de um desejo. Mesmo que esse desejo seja contra ela. Contra ela ou contra outra pessoa. Mas é o que o inconsciente dela está denunciando. Porque nós estamos o quê? Analisando é o quê? Investigando o quê? Nós estamos investigando o inconsciente desse indivíduo. Nós estamos investigando o inconsciente desse paciente, tá? Então, exemplo didático, sonho e linguagem. Sonho imaginário, tá? Então, sonhei que estava numa sala de aula, mas todos falavam em uma língua em que eu não entendia. Me senti envergonhado e confuso. Qual que é a interpretação lacaniana para isso? A língua incompreensível pode representar a linguagem do desejo do outro, que eu não consegui interpretar. Tá vendo? A vergonha revela um ponto de falta, uma não identificação com o lugar do saber. O sujeito dividido aparece aqui. Então vamos lá, o que é um sujeito dividido? Aparece, quem sonha não domina o código, a linguagem do desejo. E isso gera o quê? A angústia. Então o que é o real aqui? Então nós estamos falando, vamos voltar lá no que Lacan falou, né? Do real, do simbólico e do imaginário, não é isso? Então vamos lá. O sujeito dividido aparece, quem sonha não domina o código de linguagem do desejo, porque o desejo é do outro ele não conseguiu identificar. E isso gera angústia. Ok? O real se manifesta no sentimento de incompreensão, algo que não pode ser simbolizado. Então, no real não existe simbologia. O simbólico está no que gerou, ou seja, gerou o quê? Gerou angústia. E o que é o real? É a manifestação desse sentimento que ele teve de compreensão. E isso não pode ser simbolizado, ou seja, é real. É real. A angústia é real. E não tem como simbolizar a angústia. Então, Lacan, ele mata a charada aqui dessa situação, desse sonho, dessa narrativa, trazendo o quê? O real. Distinguindo o real do simbólico e do imaginário. Então, ele sempre vai trabalhar nessas três fases aqui, tá? Lacan vai trabalhar sempre real, simbólico e imaginário. Ele sempre vai estar trazendo isso à tona, sempre vai trazer isso para frente da situação, tá? Ele vai pegar isso lá de trás e vai trazer para cá. E as anomalias psíquicas na psicanálise, né? Então, o que acontece aqui, gente? O que acontece aqui é o seguinte. O que Lacan quer dizer aqui, e que às vezes fica confuso na cabeça das pessoas, você vê que ele simplifica a interpretação de sonho, porque Jung levou lá para os arquétipos, levou lá para a situação, né? Deu uma viajada na maionese, e que eu gosto disso, acho muito interessante essa viagem que Jung faz em relação aos sonhos. Freud foi muito incisivo, muito diretivo em relação ao sonho. É isso, é aquilo, pronto. Não, Jung deu uma fatiada no negócio para ficar mais, né, extenso no sentido da observação, que é muito interessante e importante você analisar um paciente a partir desse olhar de Jung também. Agora, Lacan, ele simplificou isso em três situações, que é o imaginário simbólico e real e o sujeito dividido. Porque quando você divide o sujeito, você consegue distinguir o que foi um simbólico para aquele paciente, ok? E o que foi real, o que realmente aconteceu. Mas normalmente é aqui que a coisa pega. É aqui que eu quero chegar com vocês. O real não é falado pelo paciente, pelo analisando. Muito dificilmente ele vai falar o real. Ele vai rodear o topo em cima de uma situação, vai repetir, porque ele vai tentar sempre trazer um simbolismo. Porque
o que Lacan chama de simbólico, tá? É o que Freud chamou da elaboração da livre associação de palavras. O que Freud chamou de livre associação, ou seja, a pessoa começou ali a fazer o seu deslocamento, ou fez a fragmentação, né? Freud usou muito a questão de como se fosse um filme partido em pedacinhos, né? Então, Lacan está falando a mesma coisa, mas está chamando isso de simbolização, de simbólico. Então, tudo aquilo que é que a pessoa está tentando explicar melhor, ela vai sempre tentar fazer um filme de uma forma que faz mais sentido para ela explicar o que está acontecendo com ela. Então ela vai tentar buscar várias maneiras, mas isso vai estar dentro do filtro. Lembra dos filtros? Vai estar dentro do filtro da cultura que a pessoa viveu, que ela vive, a cultura familiar, né? Os costumes familiares, a cultura dela. Um jovem vai contar a história de um jeito, um adolescente vai contar a história de outro jeito, um adulto vai contar a história de outro jeito, uma mulher vai contar a história de outro jeito, o homem vai contar a história de outro jeito, o idoso vai contar a história de outro jeito, a idosa vai contar a história de outro jeito, o casado vai contar a história de outro jeito, a casada vai contar a história de outro jeito, a solteira vai contar a história de outro jeito, a divorciada, machucada, ferida vai contar, porque tudo vai ser através do quê? Através dos filtros de crenças que a pessoa adquiriu. Se a pessoa está cheia de filtros de feridas emocionais, então ela vai fragmentar isso dentro das feridas emocionais. Dentro das feridas emocionais dela, que ela vai fragmentar aqui essa questão do sonho. Então ela vai para onde? No olhar de Lacan. Nós estamos falando de Lacan agora. No olhar de Lacan, ela vai para o simbólico. Porque o imaginário é quando ela constrói. Então ela constrói a narrativa através de uma imagem, né? Através daquilo que ela consegue traduzir para a linguagem dela, porque Lacan está chamando aqui o inconsciente de linguagem. Então, esse paciente que sonhou ou que está contando ali a situação dele, né? Está contando a história. O que ele está fazendo? Ele vai elaborar essa história de acordo com aquilo que ele aceita como certo para ele. Ou aquilo que foi construído nele como certo. Talvez não é nenhum certo para ele. Mas é aquilo que ele tem de construção interior. Que são dentro dos 3 olhares que a gente precisa olhar. Que é o quê? Os costumes familiares, a cultura e a religião. Porque, de acordo com o olhar religioso dessa pessoa, vai mudar toda a narrativa dela. Religioso ou não, ou antirreligioso, entendeu? Essa narrativa, ela vai simplesmente, tá? Essa narrativa, ela vai simplesmente traduzir para aquela pessoa o que faz sentido para ela. De contar aquela história de uma maneira em que ela consiga contar e dentro dos filtros que ela já passou. Então ela vai passar pelos filtros do ego, né, do consciente, simbolizar aquela situação. Aí, aonde que está aqui o pulo do gato aqui? Aonde que está a virada de chave para o psicanalista aqui? Segundo Lacan, é encontrar o real, é encontrar o furo dessa história. O furo dessa história é o real. Tá? Que aí Freud chamou de ato falho, né? O que é o ato falho? Troca de palavra, troca de situação, a sublimação, a condensação, o deslocamento. Ah, não, mas foi fulano, não foi. Então, o deslocamento é aqui que nós vamos encontrar o furo que Lacan chamou de quê? De real. Então, porém, há sempre um resto que escapa. E esse resíduo que escapa, que não é simbolizável, é o real para Lacan. Bom, gente, então aqui a gente termina essa matéria, que é a interpretação de sonhos. É a matéria mais densa, uma das matérias mais densas que nós temos, né? E que a gente pode estar aí ajudando você a ajudar, porque na verdade não é nós que fazemos algo pelos nossos pacientes, pelos nossos analisandos. Na verdade a gente ajuda ele a se ajudar. Nós ajudamos a pessoa a se ajudar, ok? Então fica aqui o meu abraço, excelentes estudos para você e a gente se encontra então na próxima aula. Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e estamos aqui à sua disposição. Um grande abraço, muito obrigado.